Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Duarte. Nós hoje vamos dar continuidade à história que começámos a contar no episódio anterior e ao ano de 1989. E vamos dedicar isto ao Batman, do Tim Burton. Exato. Um filme desse ano que era tudo o que três miúdos que tinham acabado de se conhecer precisavam Sim, para alimentar a Completamente. recém-formada amizade numa nova escola. A Batmania invadiu por completo as nossas carteiras, as carteiras dos nossos pais, os nossos pais e as mochilas, e por aí fora. Yeah. Mas nós vinhamos de um ano até particularmente interessante para nós, com miúdos de 10 anos. 1989 foi o ano do Tango e Cash, Sim, excelente filme. da Arma Mortífera 2, Também muito bom. da Licença para Matar, do Também muito 007, o terceiro Karate Kid, menos bom. Mas que nós íamos ver na mesma. Nós fomos ver na mesma. O SOS Vizinhos ao Ataque, Que era com o excelente. Tom Hanks, do Joe Dante, o Indiana Jones e a Última Cruzada, Também e muito por aí bom. fora. Mas, de facto, eu acho que nada naquele ano bateu a Batmania, não é? Foi o filme que definiu 1989 para nós. Porquê que achas que bateu? Qual é a razão porque é que achas que bateu esse filme? Não sei, há quem aponte o aparelho todo montado, a Warner, uma empresa sim, gigante que tinha acabado de adquirir sei lá quantas outros Exato. estúdios e estava-se a tornar um dos grandes, na Exato. altura Time Warner, não é? Exatamente. Que tinham a imprensa toda, Exato. a Life Magazine, a Time, iam em brevemente juntar-se à Turner, ter canais de Exato. televisão. Há quem aponte muito que a máquina estava toda a funcionar, a empurrar-se Exato. para o mesmo sítio. Ok. E de facto transformou o Batman num nome maior do que nunca. Sim. O que era para nós o Batman antes de 1989? O que é que... Para mim o Batman antes de 89 era só uma referência de uma banda desenhada. Eu não era um grande fã de Batman. Nem era fã de Batman nem de Super-Homem. Eu gostava mais da Marvel. Era fã do Homem-Aranha e Capitão América e por em diante. E a DC nunca foi uma das minhas grandes paixões. E é com o Batman do Tim Burton que surge esta imagem que eu tenho de hoje em dia do Batman e toda até a composição visual. É muito difícil às vezes falar de Batman sem eu conseguir imaginar o Tim Burton ou o Batman do Tim Burton. Eu acho que houve ali, se calhar por ter surgido numa idade certa, na altura certa, no momento certo, há um abrir de olho de uma maneira diferente. Ou seja, o Batman em si pela estética era completamente o oposto do Super-Homem do Donner, não é? Tens uma figura áurea, brilhante, deusa, luminosa, e de repente tens o filme que é 80% ou 90% de escuridão. Tens o Batman em si, estamos numa altura em que nós passamos a maior parte dos tempos a desenhar e aquela forma do Batman como nós temos no filme é quase isto é que é. Eu acho que aquele fascínio que as pessoas tiveram com os novos Batmans do Nolan é o que nós tivemos, que é isto será o Batman na vida real, isto seria se eu andasse na rua e isto seria a figura do Batman. E depois foi toda a estética do Tim Burton. Eu desde aí me apaixonei pela estética de Tim Burton e aquela história, aquela gótica muito alta, muito quase arte nouveau, arte déco, muito decadente, ainda me fez entrar mais no personagem, entrar mais no gosto da personagem. Uma coisa que eu associo ao filme do Tim Burton é que para mim estabeleceu um Batman que não se confundia com nenhuma das imagens que eu tinha do Batman previamente. Ok. Ou seja, porque eu tenho muita dificuldade de dizer quando é que o Batman Entrou na surge, tua. porque sempre foi uma coisa que esteve lá. Fosse na forma de cadernos escolares, Exato. fosse na forma da série de animação da Filmation, Sim. que era do final dos anos. Eu por acaso achava que era uma série dos anos 80 porque nós a víamos aqui Nos anos 80. nos Sim, anos sim, 80, mas ela na realidade
O The New Adventures of Batman tinha sido emitida entre 77 e 78, originalmente nos Estados Unidos. Depois havia a série Superpowers, que até foi conjugada com uma linha de brinquedos da Kenner. Sim. Linha que eu cheguei a ter exato. algumas das figuras. Tive a figurinha do Super-Homem, do Batman, do Hawkman. O meu primo da nossa idade, ele tinha muito mais. Ele sim era um fã dos personagens da DC. Exato. E colecionou bastantes figuras de Superpowers. Eu tenho, como tu sabes, a caderneta. Sim. A caderneta de Superpowers. Exato. E nem sei bem quando é que ele surge, nem quando. Eu lembro-me vagamente da série do Adam West, a série de 1966, exatamente. que eu também não sei dizer se foi uma coisa que em Portugal estava a ser emitida antes ou depois. Eu acho que foi depois. Mas há ali uma mescla de coisas. Nós tivemos o filme, eu lembro de ver o filme na minha fase de ter o gravador. Sim, ou seja, na primária, 89, ou seja, exatamente. 86, 89. A longa-metragem com o Burt Ward e o Adam West. Isso lembro-me. E se calhar até a primeira imagem que eu tenho do Batman, além do que vi em algumas bandas desenhadas que folhava nas papelarias. Tínhamos também os Super Friends. Tínhamos os Super Friends, que iam passando na televisão. E de facto o Batman era um bocado o bico que estava sempre lá. E eu, como tu, também não comprava muitas revistinhas da Abril, da DC Comics. A minha coleção era quase toda Marvel. O que acontecia é que muitas vezes nos meses de verão, quando eu estava de férias em Cabanas de Tavira, nós já tínhamos escutado a seleção Marvel na papelaria, e então eu já estava a pedir ao meu pai a secção 2, que era da DC, e lá vinha de vez em quando um cómic do Super-Homem e do Batman, mas não era a coisa que eu seguisse habitualmente. E depois de repente há aquele monolito que é o Fato Negro do Tim Burton, que para mim cria ali uma clivagem mesmo. Isto é outra coisa, é outro Batman, outro universo. Exato. Eu fui ver o filme ao Cinema Londres, ali na Avenida de Roma, numa altura, isto para dar sequência à história da minha mudança de casa, que nós falámos no último episódio. Tinha mudado para perto do Campo Pequeno. Fui ver o cinema numa altura em que a casa ainda estava um bocadinho em transição. Exato. E eu vou com o meu pai e o meu avô ao Cinema Londres. Vamos a uma daquelas sessões da tarde, porque eu lembro-me que ainda voltámos a tempo do jantar. Exato. Fizemos o caminho ali pelo Liceu Filipe Alencastre, mas eu vinha completamente apaixonado e certo de que o Batman pela primeira vez tinha-me aparecido. Eu sei disso porque eu senti na pele essa tua paixão pelo Batman, porque tu foste ver o Batman muito antes de mim, e lembro quando chegaste ao Tornato, um bocado até quase na imagem do Batman, não se colaste nos colarinhos, mas era como se agarraste nos colarinhos e dissesses: eu vi o Batman e toda a minha vida mudou. E depois começaste a relatar todo o filme. E eu acho que hoje eu sou assim, eu não sou, ou seja, não sou daquelas pessoas que tipo poupem-me spoilers, não me digam nada. Eu tipo, conta, porque eu sei que vou ter duas experiências: a experiência que vou ouvir da pessoa e depois a experiência que vou ter quando for ao cinema. E tu fizeste uma cena genial que é tornou uma experiência do filme em duas perspectivas diferentes. A perspectiva que eu tinha, a tua perspectiva, que era tu falares em secções, tipo, há uma parte inicial que é assim, vai ver isto, vai ver aquilo, e vai acontecer assim, vai acontecer assado, e depois a minha, que é ir ao cinema e dizer: esta é a cena que o Sérgio me explicou, esta é outra coisa aqui que o Sérgio me falou, esta é a cena do carro, isto é assim. E lembro-me disto vivamente, de tu contares-me tudo, como aquele início do filme do Batman é das coisas que eu hoje em dia, quando vejo ou quando me lembro, parece que a minha memória as duas estão coladas. Eu consigo ver a cena do filme e depois consigo ouvir o teu voice-over por cima do filme. Dizer: há uma altura que há dois larápios estão a fugir e chegam ao topo do prédio e eles começam a falar: tu sabes daquela figura que anda a beber sangue, o homem morcego e tal. E isso é um mito urbano e tal. De repente há um vulto que aparece por trás deles, e depois
Eles separam-se com a figura, eles agarram, o Batman agarra o gajo e mete-o na janela, mete o muro para fora do prédio, não é, do beiral, exatamente, e ele começa aos berros, pendurados. e ele começa aos berros, como é que é? Who are you? What are you? Where are you? What are you? E o gajo, I'm Batman. E isso para mim é das coisas mais fantásticas. Há um tempo atrás estive a ver um vídeo no YouTube, ou até acho que foi no Instagram, com o Michael Keaton a falar de uma coisa para uma universidade, e ele diz no final: só tenho mais uma coisa para vos acrescentar, tem que acabar, e diz I'm Batman. E eu fico tipo, oh my God, isto. E para mim, eu sei que vamos ter se calhar pessoas a queixarem-se e bater. Para mim o Batman é o Michael Keaton e acabou. Não há Ben Affleck, não há Christian Bale, não há mais ninguém. Há Michael Keaton. E resulta muito bem. Hoje Não. não se percebe que polémica é que poderia. Hoje, passados estes anos todos, a polémica fica difícil de entender, porque nós só conseguimos entendê-la de forma cerebral, que é Sim. ok, o gajo nunca tinha feito um filme de ação, o gajo Exato. era o Mr. Mom, o Exato. gajo era o Beetlejuice, e Exato. só por essa via. Porque Exato. eu hoje, quando olho para a cara do Michael Keaton em qualquer dos filmes do Batman, Exato. do Tim Burton, eu gosto de o ver, gosto e sinto como É Batman. isso. Nem que seja só a linha dos olhos, ou a linha do queixo, ou o que for, não é? O que for, ou mesmo até desmaiado no chão. Estou a lembrar daquela altura que os gajos estão a tocar, que é uma coisa que me fascina no filme, que é, eu às vezes critico isto e nós às vezes falamos disto dos filmes, que é, no filme de super-heróis, eu não quero que gastem 20 minutos do filme, ou 15 minutos do filme, a explicar-me que o fato é a prova de balas, porque tem um material XPTO. Eu não quero saber disso. E eles fazem isso todo durante 5 segundos, que é, ele leva 2 tiros, ou leva mais do que 2 tiros, Sim. ele cai ao chão, e os larápios vão tocar. O que é isto? E os gajos estão a tocar na armadura. Não há toque, grande. Não há toque? Eles vão correr em direção à portinhola que dava para as escadas do prédio, mas assim que chegam à porta voltam-se para trás e percebem que ele já está outra vez erguido diante deles. Ok. Mas isso é suficiente, ou seja, Sim. é suficiente para perceber. Então se calhar esse é do segundo que eles estão a tocar, ou se calhar estou a confundir. A Catwoman, de Se facto, calhar estou a ver que é aquela que enfia por dentro e mete-lhe ali a... Isso é verdade, mas os larápios não examinam nada do fato dele. Grande. Ok. Não, mas há uma altura que ele está no chão, que eles veem no chão e eles depois Mas viram-se, exatamente. E depois ele levanta assim. ele... Está explicado. Assim, não precisas de. Sim, pois eu pus a imagem, o gajo a tentar fazer com as costelas, não é? Está a fazer um. Estás a confundir com a Catwoman. Isso é tudo. Pois é. Isso é tudo. O Batman Returns. Meu Deus, pá, eu não vi nada hoje, estou-te a dizer. Pois é, tens razão, é verdade. É pá, que confusão. Que confusão, é verdade. Agora, isto faz-me. Eu adoro o segundo, temos que admitir. Eu adoro o segundo Batman, que é um dos melhores. Há uma ideia que me veio à cabeça com isto: é que para nós o filme do Batman é um fenómeno, ou da Batmania é um fenómeno de outono, não é? Exato. O filme aqui em Portugal só estreia mesmo no fim de setembro de 1989, mas a Batmania, globalmente falando, é um fenómeno que começa com o verão, porque nos Estados Unidos o filme estreia a 19 de junho e a campanha já estava a correr há imenso tempo, mas eu até gosto da ideia de que para nós o filme é um fenómeno outonal, porque tem mais que ver até com o Batman com o ambiente de outono e mais escuro. Eu lembro-me mesmo muito bem da recordação que eu mais tenho até de toda a parte promocional do filme do Batman. Foi numa notícia a explicar, que deu no Canal 1, a explicar o fenómeno do Batman nos Estados Unidos, e que é um filme que ia estrear em Portugal dentro de alguns tempos, com filmagens em Times Square do logotipo do Batman, de pessoas vestidas de Joker, ou com pinturas faciais do Joker, e os barbeiros todos a fazer as insígnias no cabelo do Batman e por em diante. E eu lembro do telejornal acabar com eles a dizer que o Prince tinha composto toda a banda sonora e que puseram um excerto
do videoclipe. E eu pensei, isto vai ser genial. Eu este lembro-me filme. de tu dizeres que achaste que ias a dada altura ser obrigado a ter um Eu corte também de cabelo. pensei, eu vou chegar lá e vou pedir, vou fazer, os meus pais vão exigir, depois me lembrar, não vou exigir, provavelmente vou ser eu a pedir, mas lembrar-me, não, mas provavelmente eu não vou ter coragem de fazer isto. Um corte de cabelo com E eu na altura tinha uma afro gigante, tinha assim um cabelo super volumoso, era uma coisa, há quem fala, tem goze nessa brincadeira de, para vocês perceberem o tamanho do meu cabelo, eu tinha uma fotografia de cartão da escola, que a minha fotografia, para caber no espaço da fotografia, eles têm que, ou seja, o corte cortava à volta do cabelo, ou seja, o meu cabelo ficava depois retangular, porque o cabelo saía de tal maneira para fora das margens da fotografia, que eu tenho ali uma parte totalmente retangular do cabelo. A Batmania é de facto uma coisa que tocou milhares de artigos de merchandising, como tu dizes, cortes de cabelo, roupas, não houve nada que a Batmania não afetasse. O que é que tu tiveste merchandising já agora? Então vamos lá, o que é que eu me lembro? Eu nunca consigo deixar de me lembrar de um boneco que tu tinhas, Sim. que era um bendable, não é? Um boneco daqueles com arame por dentro do corpo do Batman. Eu tinha um carrinho de Hurtle, do Batmobile, exato, que me irritava um bocadinho, porque nós queríamos o super Batmobile oficial, todo preto, como era no filme, e este tinha assim o dístico do Batman na carlinha, e eu aborrecia-me sempre com aquilo. Mas o objeto mais importante de todos para mim foi o álbum do Prince, que eu tive em cassete, e que me transformou pela primeira vez numa espécie de adolescente. Porque como tu sabes, eu não tinha muita música popular em casa, digamos, moderna. O meu pai ouvia essencialmente música clássica e tinha muitos vinis de autores portugueses a lerem as suas obras, como o Virgílio Ferreira, o Jorge Sena. Mas o que havia da música popular moderna era pouco. Era os Greatest Hits dos Queen, era a banda sonora do Blade Runner, dos Vangelis, era o Bad do Michael Jackson. Mas o álbum do Prince, do Batman de 89, foi a primeira vez que eu fiquei obcecado por andar sempre com o Walkman comigo e ouvir o álbum repetidamente. Eu adorava ir para os restaurantes com os meus pais, eles ficavam a conversar e eu punha os headphones. Eu ouvi Stop the presses. Who's that? Vicky Vale. Stop the press. Who's that? Vicky Vale. Who's that? Eu nunca tive essa banda sonora do Batman. Eu mais tarde tive a banda sonora do Danny Elfman, que ainda hoje é, para mim, a banda sonora do Batman, é por excelência a que refere mais a toda a essência do Batman. E de merchandising, como tu contaste, tive essa figura, e depois tive uma coisa que tu também tiveste, que foi aquele lápis que tinha a cabeça do lápis, ou seja, quando era a borracha, teria uma estrutura circular, tinha uma medalhinha giratória que a gente ou soprava ou dava um piparete para aquilo rodar. E que aquilo, quanto tempo é que aquilo durou? 2 dias? Não, a minha durou um bocado. 3. 3, ok, mais do que o. Eu lembro de ter durado muito pouco tempo, porque eu lembro perfeitamente quando aquilo se partiu, acho que tem um piparete e eu vi aquilo tipo, ui, e depois saltou, eu, ok, e depois voltar a tentar colar, e depois tipo, não, partiu aquilo milimétrico, sabes, parecia uma pontinha daquela. Sabes quando tu tens os relógios, como é que ele se chama? Aquelas pecinhas para prenderes a pulseira ao relógio, esse pecinho tal, era uma coisa mínima. Eu lembro, ok, parti isto, esquece. Nós também tivemos uma coisa que partilhámos os dois, que foi um skate que eu comprei. Lembras-te de um skate? Era um Holy Sport ou um Holy Skate, assim, uma daquelas banheiras rascas que se come. Eu lembro, sabes, que isto foi comprado no verão, a seguir à Batmania. Eu depois vou contar a história mais à frente acerca de uma rampa de skates em Cabanas de Tavira, mas isso foi suficiente para me pôr a febre do skate. E então eu pedi à minha mãe que me comprasse, a propósito do meu aniversário, coincido com as férias de verão, numa surf shop, num pequenino centro comercial em Cabanas de Tavira, no Algarve. Lá estava a tal tábua decorada com o Batman, e depois comprei lá também as cotoveleiras e as joelheiras que estavam todas pejadas de insígniazinhas do Batman. E depois tu herdaste esse skate. Eu herdei esse skate, exatamente. Ficaste com ele quando eu mudei para o outro. Tivemos também a caderneta de cromos. Tivemos a caderneta de cromos, sim. Completei a caderneta de cromos. Boa. Completaste a tua? Eu diria que sim. Ok.
Também me lembro de ter tido jogos para o Spectrum. Lembras que eu nessa altura, Pois era, sim, quando, tinha o Spectrum. quando nós nos conhecíamos, eu ainda jogava o meu Spectrum, um 128K, e tinha uns joguinhos da Ocean, o The Caped Crusader e um outro Batman que eu já não sei. Era bem fixe. Eu só joguei no Mega Drive e joguei, acho que joguei no teu Spectrum também. E no meu Commodore Amiga. E no Commodore Amiga. Depois, Exato. que era uma versão que eu gostava muito. Eu gostava muito desse Batman do filme de 89. Que era aquela que eu também tinha no Mega Drive, provavelmente. Depois tu também mencionaste uma coisa boa. Para nós, o Danny Elfman, nós não sabíamos nada do Danny Elfman até à altura. E tens razão, a banda sonora ficou para sempre associada ao Batman. Tenho que contar uma história sobre o Danny Elfman, que essa é das coisas engraçadas. Há um dia, na minha pacatez infantil, na altura que já ouvias metal, viraste para mim e dizes: sabes que o Danny Elfman é o mesmo, que é o Danny Filth dos Cradle of Filth, é a mesma pessoa. E eu acreditei. Como é que tu caíste nessa tralha? Pá, porque eu tinha o mesmo primeiro nome, era o suficiente, a sério, e fiquei durante algum tempo a pôr os dois no mesmo sítio. Mas o Danny Elfman de facto era duas pessoas, não é? Porque era sim, são duas pessoas, mas não é o Danny Filth. Era o compositor de bandas sonoras para o Beetlejuice e para o Batman, mas depois ele tinha tido toda uma carreira que nós conhecíamos muito, muito superficialmente. Sim, mas nós conhecíamos. Mas com uma banda que era os Oingo Boingo. E nós conhecíamos os Oingo Boingo em dois formatos diferentes. Sim. Que era na banda sonora dos Caça-Fantasmas 2, como banda Oingo Boingo. Não na altura ainda. Não na altura, mas sabíamos que era, ok, não sabíamos que era Danny Elfman, sabíamos como Oingo Boingo, e era uma música que nós gostávamos, e a banda sonora do Weird Science. Mas não como Oingo Boingo, mas como a figura estranhíssima que cantava a música do Weird Science. E eram duas coisas completamente diferentes. Para mim, Oingo Boingo havia uma referência de nome quando abria o booklet dos Caça-Fantasmas, e depois havia a figura que às vezes aparecia nos videoclipes. Mas não naquela altura, porque o filme dos Caça-Fantasmas não só sai depois do Batman. Claro. E portanto nós nem sequer teríamos tido acesso ao Flash and Blood, que é a faixa que eles fizeram para os Ghostbusters. Exatamente. Sim, exatamente. Na altura eu acho que nem sequer nenhum de nós tinha visto o Beetlejuice, pois não. Não, Beetlejuice não. Eu tinha, do Tim Burton, a única coisa que eu tinha visto antes provavelmente tinha sido o Pee-wee Herman. Beetlejuice também não haveria mais nada no mercado, porque há uma pequenina animação de Frank and Winnie, não é? Frank and Winnie, mas que não corria no mercado. Sim. Sobretudo o nosso mercado, sim. Tudo o que nós tu ainda te lembras do título do Beetlejuice em português ou não? Era seguir Fantasmas à Solta? Era Fantasmas à Solta. Conhece o nome? É só esse Fantasmas à Solta, uma coisa assim, não é? Tens razão, há assim uma coisa desse género. Se que estava na loucura do é só esse Isotaque e depois é só esse Fantasmas à Solta. Uma coisa que depois o filme do Tim Burton também nos traz assim, de forma mais visível é a banda desenhada do Batman. Sim. Começa a ser mais prevalente no mercado. Sim. Eu lembro-me que tive alguns cómics comprados por causa da febre do filme. Um deles foi a adaptação do guião. Há uma espécie de adaptação do filme à banda desenhada feita pelo Jerry Ordway. Exato. Tu não tiveste. Eu não tive, mas eu lembro-me disso vivamente até mais tarde, que eu quando estava na Feira Popular e estava a comprar, ou seja, havia lá uma secção onde se podia comprar livrinhos em segunda mão, isso tudo. Um desses livros era esse. E eu tive quase para comprar, mas ao lado estava aquele DC Villains, aquela história dos vilões da DC, que é uma mega size, ou seja, era maior que os outros volumes, e eu comprei esse. E depois mais tarde descobri que tu também tinhas. Sim. E foi nessa altura que eu comprei, mas não tenho esse da adaptação do filme. Outra coisa que comprei na altura é a Abril, a editora Abril, tinha começado uma terceira série do Batman a partir de um novo número 1 e na realidade até de um número 0. E eu ainda comprei duas ou três revistinhas. Nessa altura eram as BDs do Jim Aparo, do John Byrne. E lembro-me também de ter comprado uma graphic novel publicada pela Abril,
que é o Son of the Demon, o filho do demónio. Ok, com o Ra's al Ghul. Ra's al Ghul, exatamente, a primeira aparição do filho do Batman, Ok, o Damien, exato. que na altura era apenas um bebê. Ok. Mas uma coisa escrita pelo Mike Barr, desenhada pelo Jerry Bingham, mas que eu lembro-me que na altura foi muito... Eu era um miúdo de piaguinhas e aquela BD Sim. tinha um traço um bocado Pesadão. grotesco, realista, e eu não gostei muito, não era propriamente o Batman divertido a que nós estávamos acostumados. Sim. Mas nós não lemos nada disso na altura, mas o filme estava muito Sim. ligado a certos tratamentos importantes que o Batman tinha tido nos últimos anos, na década de Exato. 80. Sim, com o Dark Knight Returns. O Dark Knight Returns, do Frank Miller. Também do Frank Miller, e ilustrado pelo David Mazzucchelli, o Year One. Sim. E muito importante para a personagem do Joker, o The Killing Joke, The Killing Joke. do Alan exato. Moore e do Brian Boland. Exato. E isto leva-nos a uma coisa muito importante para este filme, que foi o Joker. Sim. Para muitas pessoas, este filme era mais um filme do Joker do que outro. um Sim, filme do sim, Batman, sim. não é? Primeiro temos de pensar quem é contratado para fazer o Joker é o Jack Nicholson, e Jack Nicholson contra Michael Keaton. Jack Nicholson tem muito mais importância do que o Michael Keaton, e grande parte das pessoas até foram ver o filme não pelo Michael Keaton nem pelo Batman, mas sim para ver mais uma interpretação do Jack Nicholson. Para mim ainda é dos melhores Jokers de sempre. Eu adoro o Joker do Nicholson. Ok. Eu gosto, não vou pôr isso de parte. Tu sabes perfeitamente qual é o meu Joker favorito, é o da animação de 90s, que é usado a voz do Mark Hamill, mas gosto muito da maneira como o Joker é apresentado nesse filme, e muito over the top, não é? Claro que uma das minhas cenas favoritas é quando ele vai à casa da Vicky Vale tentar seduzi-la, e está lá o Michael Keaton, neste caso o Bruce Wayne, e adoro essa cena dele. Mas estás aqui, outra pessoa, e depois ele diz que a namorada morreu, não é? Que a namorada sim, com a máscara, com a máscara tinha-se atirado da janela, não é? E tu sabes perfeitamente não foi isso que aconteceu. Mas uma das cenas mais faladas do filme é a cena na galeria de Gotham. Sim. Eu acho que nenhum de nós fazia ideia que em Gotham havia quadros do Degas e do Rembrandt, e a mãe do Whistler também lá estava, e tudo, e até quadros do Bacon, que é o único quadro que é poupado num assalto. Essa cena é muito fixe, exatamente. Ele chega e o Joker entra com os seus capangas por ali dentro e vandalizam as obras de arte todas. E é uma das entradas mais importantes do Batman também, não é? Quando ele entra e cria com estes brinquedos maravilhosos. Exatamente. E depois com aquele disparador que eu adorava, que é aquela dele separa-se em dois, e depois tiram um para trás e tiram um arpão para a frente, e depois ele desliza. Essa cena toda foi coroada com a música do Prince, o The Party Man. Exato. Que, segundo reza a história, foi composta a pensar no Jack Nicholson. Okay. Não no Joker, mas no próprio Jack Nicholson. Não sabia disso. O Prince e o Jack Nicholson tinham boa relação, e também se dizem metade dos documentários que foi o Jack Nicholson que insistiu com o Tim Burton para que ele contratasse o Prince, ou que disse à Warner para chamar o Prince para gravar a banda sonora do filme. Portanto, acho que o Jack Nicholson tem mais de metade da culpa do Prince ter feito a banda sonora. Pensando bem que na segunda não há Prince em nenhum lado, não é? Tens outras bandas sonoras, como tens a Six and Banshee e para diante, mas o Jack Nicholson também foi um bocadinho um visionário na maneira como desenhou o seu contrato com a Warner, porque ele estava disponível para receber abaixo do seu cachê habitual, mas ficou com uma grande percentagem das receitas de vendas de merchandising, o que lhe deve ter dado uma das maiores receitas com qualquer filme, de qualquer filme que ele fez. Pois, completamente. Aquele filme foi gigante, eu lembro-me da loucura que foi, e mesmo nós, que mesmo após o filme ter saído do cinema, andávamos loucamente à espera que ele saísse em VHS para rever o filme. Sim, na altura, vezes. Infelizmente, demorava um bocado. Era uma longa espera. Por isso é que depois rendia, não é? Eles fazerem as adaptações a BD e até novelas. Exato. E
Eu do filme, de facto, vim de lá mesmo muito bem impressionado. Eu acho que até para um miúdo de 10 anos deve ter sido um caso raro de compreender que estava ali uma peça muito, muito diferente e muito bem feita. Por exemplo, eu não esqueci a introdução do filme, em que nós, durante todo o genérico inicial, navegamos dentro de o que parece ser uma gruta, umas paredes cavadas, e só no fim é que é quando a câmara sobe, nós percebemos que tivemos o tempo todo a viajar dentro da insígnia do Batman. Eu acho que esse filme tem muitas marcas, ou seja, tem muitos fatores que nos marcam vivamente. Falas dessa parte, eu falei há bocado, toda a Gotham gótica, não é? Toda em altura, não é? E depois tem várias cenas que nos faz, que nós lembramos muito bem, ou seja, sem nós sabermos quase que aqueles balões eram quase desenhados à volta da imagem do estilo do Tim Burton, desde essa própria parada ser completamente louca, e que nos marca de lembrar exatamente, perfeitamente todo aquele cortejo, ele a dançar em cima do carro, e depois é claro que, como há bocado também falaste, todos os brinquedos, não é? Temos o melhor carro de Batman até à data. Até à data tínhamos o carro do Batman de 66, que era engraçado, e de repente vemos um carro carrão, não é? Que é aquele carro que... Sim, com um design totalmente inesperado. Quando a primeira vez vemos o carro, deixa-nos tipo, isto é o carro que eu quero ter, e ainda hoje, como tu sabes, é um carro de marca e uma das melhores prendas que alguma vez recebi nos últimos talvez 20 anos foi ter recebido o carro da Lego do Batman, ou seja, a versão mais exclusiva da versão do carro do Batman, que demorou-me uma semana a construir, e o carro é para mim a figura por excelência, e todo o componente do carro, desde ele ligar e o carro fechar-se todo com aquela forma de armadilho, não é? Ou até basta dizer como é que o carro fazia curvas. Pois lançando um gancho e o carro virava, e só isso era fantástico, o filme também tem aquele modo como parecia que nos ia começar a contar a típica história da origem do Batman. Sim, o início. Não é? Porque nós vemos um casal com o filho à procura de um táxi em Gotham. Exato. E a perder-se em becos, e nós a pensar, isto de certeza que é o Batman, é o Bruce Wayne em criança, eles vão sofrer hoje o assalto, os pais vão morrer. E nós jurávamos durante aqueles minutos que íamos ter um filme tradicional a contar a história do princípio ao fim, e aquilo também nos surpreendeu espetacularmente. Exatamente, porque eram os tais larápios que a gente fala no início do filme, que depois lá em cima, a ver o que ganharam no roubo, não é? Confrontam-se pela primeira vez com o Batman. E agora, tu até és mais conhecedor do cinema do que eu, mas eu tenho a sensação de que o Batman do Burton instaurou uma maneira de adaptar a BD americana ao cinema, porque eu acho que esta maneira de ir buscar uma América intemporal que não está em nenhum tempo em concreto, porque tu tinhas parecia que estavas nos anos 30, os gangsters pareciam retirados de cinema noir dos anos 30, tens máquinas de escrever na redação do jornal, da Gotham Gazette, mas depois tens aparelhos tecnológicos e televisores, mas a América parece parada no tempo, apesar de alguma tecnologia. Parece a América da depressão, aquela arquitetura de Nova York, Chicago, e isso repete-se depois o Dick Tracy, a adaptação do Dick Tracy também segue essa Eu acho que o América. Dick Tracy segue muito a linha do Batman. É um bocado, vão naquela linha do Batman, e tem mesmo a composição do próprio filme. Neste caso tens uma atriz que é Madonna a fazer uma das figuras principais no filme do Dick Tracy. Tens Warren Beatty a fazer Dick Tracy, tens uma banda sonora composta pela Madonna, não é? E eu acho que é quase uma linha quase idêntica tens razão, ao do Batman, não é? Tudo bem, depois tens aquele excesso colorido, não é? É tudo com atores de topo, não é? Mas é isso que me fascina no Batman, esse lado de intemporalidade. Outro filme que eu acho que segue um bocadinho a mesma
Onda é o Darkman, que não sendo diretamente sim, uma sim, adaptação sim. de uma banda desenhada, no fundo era um filme de banda desenhada. Era um filme de banda desenhada. Era sim, uma sim, origin tinhas- story exatamente. de um herói ou de um Desfigurado, anti-herói, mas exatamente. e que também apanha essa América assim parada no tempo, que nós não sabemos onde é que ela está, porque tem Exato. objetos tecnologicamente modernos. Sim, um mas laboratório não sei. muito moderno, mas Aham. depois tudo o resto é muito antiquado. E é eu, verdade. pá, eu sinto que isto, durante uma série de anos, até em certas séries de televisão, como Flash, por exemplo, aquela Sim, primeira essa série sim, de TV, sim. ou seja, parece que se tornou o molde, que é, se queres ir adaptar BD Sim. dos super-heróis clássicos americanos, então vais fazê-lo nesta espécie de Sim. América intemporal Sim. perdida ali, como se não se tivesse evoluído para lá dos anos 30. E mesmo a série de animação A série de animação que sim, nós sim, muito, sim. muito veneramos do Bruce Bruce Timm, Paul Dini, Exato. etc. Também vai manter essa América que poderia ter vindo do primeiro do Detective Comics número 27, da primeira Exatamente. aparição do Batman, mas que depois mistura montes de elementos da nossa era. Mas uma coisa que é fascinante, que eu acho que é isso que nos fez continuar com esta febre do Batman, foi nós tivemos o primeiro Batman e pouco tempo depois tivemos o Batman Returns, que para mim continua a ser. Eu gosto muito do primeiro Batman, é verdade. Mas ainda gosto. tivemos que esperar para aí 3 anos. Sim, tivemos que esperar 3 anos. O filme estreia aqui em julho de 1992, Uhum. logo a seguir a ter estreado nos Estados Unidos. Aí Sim, não sim, tivemos Aí que não esperar teve tanto tempo. Foi tempo. Natal, não é? Perto de Natal, não foi? O antigo, O segundo. o segundo Returns. foi em julho Em julho? em julho de ok. 92. Ok. E portanto nós apanhamos só com um mês de desfazamento. Ok. Foi de junho nos Estados Unidos e julho aqui Ok. em Portugal. E nós já estávamos a fazer 13 anos, Mas continuamos praticamente. a fascinar bastante. Eu lembro de ter visto o filme e ter adorado. Eu gosto, como disse, eu gosto muito do primeiro, mas o segundo continua a ser o meu favorito. Mas pouco tempo depois temos a série animada, que acho que é isso que nos também faz prender um bocado a este universo do Batman. Sim. Temos uma história do Batman muito bem tratada, muito bem contada. Porque eu sei que o Batman Returns é um filme melhor que o Batman, o primeiro Batman, mas para mim já não é um filme do Batman. O Batman quase não aparece no filme, é um personagem maltratado e a estética já não era aquela, já era uma estética gótica, já não era a estética modernista que eu associava, que a gente ao primeiro. associa ao Sim, Batman sim, e à tal América dos primeiros cómics do Batman. Sim. Aquilo já é o universo do Burton e vale por isso. Eu gosto muito por causa disso, exato. Todo o tratamento que é feito nos vilões, Sim. que aquilo não. Sim. Tu notas o tratamento de Burton do segundo, não tanto no primeiro. Acho que ali uma certa contenção no primeiro e não tanto. Os vilões do segundo são efetivamente vilões do Tim Burton. Exatamente. Mas eu acho que nisso a série da animação do Bruce Timm se mantive mais pura. Sim, mas mais perto do Batman que nós que estimamos. É isso. E é por isso que acho que na continuação do primeiro e depois para o segundo filme temos a animação que pega tudo o que era melhor e continua a história de uma maneira, adapta a história de uma maneira interessante, e é isso que nos fez continuar, porque há uma história engraçada que é há uma chamada telefónica. Nós na altura falávamos muito ao telefone e apanhámos um episódio do Batman enquanto estávamos quase ao telefone e falaram: pá, tu já viste esta nova animação? Isto é genial, e a música e isto e aquilo. E apanhámos aquele episódio do Two-Face, não era? Que era uma dupla parte, e ficámos os dois completamente rendidos. Nós aí, de facto, nós já estávamos bem avançados. Sim. Já tínhamos uns 13 ou 14 anos, porque a série animada do Batman estreia nos Estados Unidos em 1992, em setembro, mas ainda demorou um bocadinho a vir para Portugal. Aliás, porque ela veio com tradução, com dobragem portuguesa. O ator João Cardoso é a voz do Batman. Portanto, nós aí já não éramos colegas na escola, já éramos colegas de secretário, mas ao mesmo tempo estávamos muito perto de começar a reinteressar-nos pela banda desenhada, agora já na sua forma original, lendo em inglês e começando muito perto de começarmos a desenhar de forma mais madura e de andarmos à caça
dos álbuns de BD originais. Mas mesmo pela assim, cidade. mas mesmo assim pegando uma cena, vendo o Batman de uma forma muito mais madura, muito mais evoluída, muito mais adulta, não é? Nós continuamos apaixonados pela animação, que tratava do Sem Batman de dúvida. uma forma animada, juvenil, Sim, mas muito madura. sim. As histórias são muito bem escritas e às vezes muito pesadas. Uhum. Não é? Tu tens situações ali de Sim. partir o coração ou de angústia, Uhum. e que nada era tratado. Um dos argumentos mais premiados, não é, dessa série, o Heart of Ice, exatamente. que nunca ninguém tinha tratado tão profundamente a personagem do Mr. Freeze, E ali é tratada de uma maneira. e de facto é uma história de partir o coração Completamente. e que vale. É um episódio em animação, mas que vale em qualquer forma de arte. Completamente. Completamente. É a mesma coisa como o episódio que eu mais me recordo de ver por causa de vermos quase em simultâneo, foi a dupla parte do Sim, do, os dois do episódios Two-Face. do Two-Face, sim. E eu li outras cómics em que tens Uhum. a origem do Two-Face, como tivemos do Long Halloween, o Dark Victory, Sim, e por mas- em diante. E eu adoro os cómics, não vou dizer isso, mas aquela animação está Sim, tão poderosa, está tão forte, está tão Sim, interessante. Depois aquele declínio dele chegar e a esposa não aceitar, Uhum. agora de meio deformado, toda aquela situação. Fantástico. eles levaram o seu tempo, deixaram o personagem ir Completamente. crescendo, começando por ter pequenos ataques de fúria, mas depois da altura já um transtorno. Exatamente. E tu sabias. Eu desafio qualquer pessoa a ver esses dois episódios e a não se comover com aquela história. e Não... Eu te digo, eu desafio qualquer pessoa a ver a série do Batman de animado e não dizer que não é uma animação muito bem feita, muito bem produzida e que toca. E é aquilo que eu estava a dizer há bocado. Para mim o Joker é o Mark Hamill e para mim o Batman é o Kevin Conroy. Que é a voz do Batman. Uhum. É a voz do Batman. Eu sempre que me recordo do Batman é a voz do Kevin Conroy. Quando uma vez que me lembro do Joker é o Mark Hamill. Mas nada retira para mim o Michael Keaton. Para mim o Michael Keaton é o Batman em pessoa. E claro que o Joker em pessoa será o Jack Nicholson, porque é fantástico. Agora eu vou fantástico. voltar ao Externato Alvalade Ok. para começarmos a pôr um fim ao episódio, porque isto de facto foi o primeiro grande motor do nosso trio, não é? Sim, do sim, grupo sim, de sim. amigos no Externato. E mais uma vez aquele fenómeno de que isto aconteceu em muito pouco tempo, Sim. porque nós, passado o primeiro período, portanto, Sim. aquele primeiro trimestre de aulas, estávamos a ver os Caça-Fantasmas, como nós contámos no exatamente. episódio passado, e portanto, quando voltámos para a escola, para o início das aulas no segundo trimestre, já estávamos preparados para abandonar a Batmania. Exatamente. E portanto, nós em 2-3 meses vivemos intensamente a Batmania. Exatamente. O que pareceu um ano Interno, inteiro, uma porque vida. deu para terminar uma caderneta de cromos. Uhum. Deu para terminar uma caderneta de cromos. E como é que a gente acabou uma caderneta de cromos em um mês? Uhum. Porque na verdade, se nós vimos o Batman em dezembro, foi um mês ou foi umas semanas, não é? Nós vemos o Batman em setembro. Por aí. Tu viste em setembro? Sim. Ok. Foi logo Pois é, no tens início, razão, no início desculpa. do, Então temos do, setembro. do primeiro Pois trimestre. é verdade. E na altura, eu acho que há aqui uma parte que eu sempre achei que poderia motivar a razão pela qual nós também abandonámos com alguma facilidade o Batman, O Batman. com a passagem de ano. É que a Batmania está muito dependente da Bat-parafernália, não é? Sim. Se tu não continuares a alimentar, tens mais um brinquedo, tens mais uma Exato. caneta, tens mais um carrinho, tens mais... Ali não é. E eu lembro-me que quando o Tiago João era particularmente dominante na nossa relação, também coincide com uma altura em que o Tiago é muito mais frugal do que nós. Ou seja, o pai do Tiago não gastava o mesmo que os nossos pais gastavam connosco. E com boas razões. Claro. E eu acho que o Tiago também se sentia um bocadinho em segundo plano no que dizia respeito
às exigências da Batmania. Sim. E para ele também foi muito mais confortável transitar rapidamente para um outro objeto de interesse. Sim. E eu não sei se isto é a razão de ser. Pode ser, mas eu acho também, se olhares bem para a brincadeira, até a brincadeira de 3 rapazes. Sim, claro. O que é o Batman ok, tu podes escolher o Batman é o herói. Qual dos nossos 3 é que será o herói? É um de cada vez ou não? É verdade, não se presta. E os Caça-Fantasmas permitia que nós pudéssemos ser os 3 os heróis e os protagonistas. Sim. Eu acho que isso também ajudou. E depois, além do Batman ser uma história que nos alimentou o lado super-herói, de heroísmo e isso tudo, os Caça-Fantasmas tinham um lado cool, de aventura, do desconhecido, de paranormal, tudo isso. Isso fascinou-nos bastante. E as brincadeiras funcionavam muito bem. Para além de depois ter toda, para nós, mais para nós até, toda a parafernália. Nós depois tivemos brinquedos, tivemos tudo e mais alguma coisa. Mas isso fica para uma outra história. Para um outro episódio. E acho que podemos dar assim um descanso ao Hércules desta vez. Damos descanso ao Hércules. E não se esqueçam de nos seguir nas plataformas de podcast. Deixem algumas mensagens, se puderem. As vossas opiniões, tudo nas nossas redes sociais. No Instagram, @o segundo trabalho de Hércules. Exatamente. E adeus.